Vamos falar da pesquisa de hoje, porque desde o último sábado o Flamengo vive um momento conturbado, imagina agora, né? Perdendo para o Cuiabá por 2-0, mas que envolve o atacante Pedro e o técnico Jorge Sampaoli. O No Mundo da Bola pergunta, é a nossa pesquisa dessa semana. Nessa crise entre Pedro e Sampaoli, em quem você acredita mais? No Pedro, no Sampaoli, na diretoria ou em nenhum deles? Você vota no nosso WhatsApp 21 971489270. A gente já tem algumas pessoas votando aqui. O Rafael do Rio de Janeiro vota no Pedro. A Vera da Ilha do Governador também vota no Pedro. O Washington de Pedra Preta, no Rio Grande do Norte, acredita também mais no Pedro. A maioria está acreditando no Pedro, mas tem muita gente acreditando em outros aqui. O Thalisson de Icatu, no Maranhão, e nenhum deles, o César, no Rio de Janeiro, no Pedro. O Cláudio de Belfort Roxo, e nenhum deles, o Charles de Muricy dos Portelas, no Piauí, no Pedro. E aí, João Guilherme? Em nenhum deles. Em nenhum deles? Por quê? Por quê? Porque o Pedro, quando ele é acionado, ele não tem ido bem. Ele caiu de rendimento. O Pedro com o Vitor Pereira era bem melhor do que o Pedro do Jorge Sampaoli. E ele tem participado de vários minutos. A minutagem dele é alta. Hoje, inclusive, ele está jogando, nesse momento, contra o Cuiabá. O Sampaoli, porque eu acho que ele tem aproveitado mal o Pedro, embora tenha dado muitos minutos ao Pedro, muitas vezes o esquema de jogo do Pedro para o Pedro não o ajuda. Ele pede para que o Pedro faça algo que o Pedro tem muita dificuldade em fazer. Né? O Pedro poderia se esforçar mais? Poderia, que é a pressão na saída de bola. Porém, eu acho que o Sampaoli peca em não utilizar o Pedro e explorar aquilo que ele tem de melhor. Então, para mim, também está falhando. E a diretoria, porque deixou a situação chegar ao ponto do último sábado no Estádio Independência. Porque é nítido que não começou ali. Já vinha o descontentamento, vários relatos, o próprio Pedro escreveu no Instagram que vinha sofrendo uma pressão psicológica, então não agiu antes para impedir toda aquela cena que aconteceu. Então, por isso, eu acho que todas as partes aí têm culpa. O Pedro tem uma culpa grande, porque ele começou a confusão naquele dia, porém, ele virou vítima, porque ele foi agredido. E aí, né, a situação mudou completamente de figura. Mas não deixa de tirar a responsabilidade dele ele em caso de qualquer crise que venha culpa. a ser enviada no Flamengo. Sem dúvida. O Silvio de Recife diz que é o Sampaoli, o João de Olímpia, São Paulo, e nenhum deles. O Ricardo do Rio de Janeiro acredita no Pedro. A Rejane do Rio de Janeiro, em nenhum deles. O Tulica, em Nova Era, Minas Gerais, em nenhum deles. E o que diz você, Rodrigo? Concordo com o João. O Boccaccio não tem inocente nessa história. Tem o que errou menos. Mas que errou, porque foi o Pedro até pela insubordinação de não se aquecer. Ele é ali um funcionário do Flamengo. Se o preparador físico o orientou para aquecer, a função, a obrigação dele é aquecer. Se vai entrar ou não, aí a opção é do Sampaoli. Então o Pedro errou nisso. O erro do Sampaoli não foi somente, na minha opinião, não é somente essa coisa do aproveitar mal o Pedro, eu concordo com o João, mas como também de ter na sua equipe homens da sua segurança, como um preparador físico totalmente despreparado emocionalmente. Né? Homens da sua confiança. Da confiança dele. Ele você que falou trouxe. Segurança. Da sua confiança, como o Pablo Fernandes, que foi quem atingiu com um soco de uma forma extremamente covarde o Pedro. E a diretoria do Flamengo, mais uma vez, é omissa. A diretoria do Flamengo, aliás, é normal na diretoria do Flamengo essa omissão. Por quê? Porque demorou uma eternidade para se pronunciar sobre o caso. A diretoria do Flamengo já estava vendo todo o ambiente ruim entre comissão técnica e parte dos jogadores, especialmente o Pedro. Aliás, isso já foi tema de uma pergunta e que... Então eu vou interromper você. A diretoria demitiu o cara sábado à noite, comunicou no domingo. Mesmo assim, ela foi omissa? Foi omissa. E eu acho que ela não se manifestou porque envolvia 2 funcionários. Se ela defende o Pedro vai na justiça e fala assim, tá vendo? Até a diretoria reconhece que eu fui agredido, eu quero o meu passe. Mas eu acho, Boccaccio, que Advogados uma nota de defenderam repúdio isso. no sábado...
A diretoria do Flamengo é totalmente contra qualquer tipo de violência e vai tomar providências. Legal, já é uma satisfação. Porque o Flamengo quem? não é uma empresa fechada para falar para 20 Mas é uma funcionários. satisfação O Flamengo a quem? tem milhões de torcedores. A satisfação da diretoria é, primeiro, ó, nós erramos em confiar num técnico que traz um maluco como esse, que já fez um problema lá, que já cometeu um problema lá atrás. O cara é agressor, reincidente. O Flamengo trouxe, legal, acreditou no São Paulo. Depois que esse cara totalmente destemperado atinge com o patrimônio do Flamengo, porque o Pedro não é somente, e eu falo isso somente com muito respeito a todos os funcionários, o Pedro é um ídolo do Flamengo, é um patrimônio do Flamengo. Então, não justifica, em forma nenhuma, agredir ninguém. E a diretoria do Flamengo vê um patrimônio dela sendo atingido e simplesmente não se manifesta. Ah, manifestou demitido. Se não demitisse o cara, para tudo, fecha as portas. Mas tinha a obrigação moral de dar uma satisfação para o seu torcedor. Estamos tomando nossas providências e vamos comunicar. O que eu acho, assim, a gente discute isso já há 2 semanas, né? Você pede que a diretoria tome uma atitude, eu acho que é para sua satisfação. Não, é pra Por quê? não, Porque, é da torcida, Boca. porque juridicamente, isso foi dito por várias pessoas, o Flamengo tomar o partido naquele momento, ele estaria prejudicando a si próprio, porque o Pedro poderia usar como argumento e pedir a rescisão do contrato. Mas uma nota unilateral. dizendo que Mas repudia a dizendo o violência quê? não está tomando partido de Sim, ninguém. querido, mas para quê? Não, para que não, Bocage? São 40 e tantos milhões de torcedores que Que, ficaram... inclusive, acham que o Pedro é responsável. Não, mas a maioria está dizendo que é o menos Responsável. culpado. Mas O Pedro- na nossa pesquisa está o Pedro- apontando. Não, em quem você acredita, mas não quer dizer que não ache que o Pedro é responsável. Todas as pesquisas foram feitas e o Pedro foi dito como responsável também. Domingo passado, quando eu falei aqui que se o Flamengo entrasse em crise, o Pedro teria a culpa, porra, todo mundo, não, porque é um absurdo. Mas é. Se o Flamengo tropeçar no campeonato e cair de rendimento, o Pedro não é o maior culpado. O Pedro virou vítima no momento que foi agredido. E qual a culpa da Concordo diretoria se plenamente isso com você. acontecer? A culpa da diretoria, nesse caso todo aí, foi talvez de não ter percebido que havia alguma situação. Mas, João foi perfeito quando disse, o Pedro com o Sampaoli está jogando mais do que com os outros. O Pedro, Erradamente, né? Na função errada. o Pedro veio para o Flamengo para ser reserva, Rodrigo. Não, mas a tudo dupla bem, de mas ataque do nada Flamengo era justifica. Bruno Henrique e Gabigol. Se o Pedro fosse entrou titular de e estivesse reserva. jogando muita bola, nada justifica o Pedro se recusar O Pedro a só aquecer. virou titular porque o Bruno Henrique se machucou. Sim, mas eu continuo achando que o Pedro errou e não se aquecer. Então, pronto. Originou a confusão. Ele originou a confusão. Ele originou a confusão. Sim, mas a como é que diretoria tem uma na Como é que minha opinião- a diretoria vai tomar partido numa confusão que foi gerada por outro que Mas foi bocar de agredido? tomar partido é uma coisa. Se pronunciar dizendo que é contra a violência é outra. Eu acho que a falha da direção do Flamengo, foi o que eu disse aqui, é porque isso não começou naquele dia. Sim. O desgaste já vinha acontecendo. Exatamente. E me parece que é caso pessoal ali. Pessoal, por exemplo, eu soube, saiu até numa matéria no GE, que após o jogo com o Grêmio no vestiário lá em Porto Alegre, o Sampaoli teria dirigido para ele e falado assim, olha, você perdeu a chance de matar a série. Isso. Você tinha que fazer aquele terceiro gol. Você é muito religioso. Você tem que competir mais. Quer dizer, meteu a religião do cara no meio. Não devia. Já existia um desconforto. E, obviamente, todos nós aqui conhecemos o ambiente do futebol. É claro que isso é uma coisa que todo mundo já estava sabendo. Os jogadores comentam, Não, o você roupeiro, tem o depoimento do massagista. Davi Luiz Exato. cobrando o Pedro. Exato. Tem depoimento do Felipe Luiz cobrando o Pedro. Que eu acho que está errado, realmente. Mas tem, então E não aí é... tinham que chegar antes, e antes de acontecer a agressão, o problema que ali foi o estopim, e brecar aquilo. Olha aqui, qual o problema? Não dá para trabalhar e tal, ó, fulano, tchau, sai. Ô Pedro, o que está acontecendo? Sampaoli, o que está acontecendo? Isso evitaria todo esse desgaste a semana inteira, e agora o Flamengo está perdendo E pro uma Cuiabá. coisa que chama a atenção, quando veio a proposta lá da Arábia, com salários 6, 8 vezes mais, que o Pedro recusou, por que ele não se manifestou? Por que ele não falou que estava sofrendo uma pressão psicológica dentro do Flamengo e que, de repente, não tinha interesse? Por que ele não disse que queria sair? Por que ele só foi à imprensa, segundos depois, minutos depois, ou horas depois, não importa, dizendo que estava sofrendo pressão psicológica? É isso que eu não entendo. Mas uma coisa que Se eu ele acho- sofria algum problema interno no Flamengo, por que na hora em que ele foi procurado com propostas do exterior, ele não se manifestou? Só uma coisa que eu acho que também tem muitos comentários, a semana inteira a gente está falando sobre isso, em vários veículos, nas ruas, o torcedor... O Pedro continua sendo vítima. Porque eu ouvi, mas
Como que um homem toma 3 tapinhas na cara e espera tomar um soco e não reage? Que bom que ele não reagiu. Ele é a vítima. Sim. A vítima é o Pedro. vítima final. O agressor é o tal do Pablo lá. Ele virou a vítima da O, história. sem o dúvida. Pedro é a vítima. Mas não tivesse tomado o soco, seria o grande Eu culpado. estou olhando aqui no SofaScore, né, a ficha em tempo real do jogo. O Pedro continua em campo. Sim. Ele deu 15 toques na bola e ele teve uma finalização no gol para fora. Foi uma bicicleta no final do primeiro tempo. Exato, números do Pedro até o momento na partida lá em Cuiabá. Muito bem, a votação aqui continua no nosso WhatsApp. O Vavá de Bahia, na Paraíba, vota no Pedro. O Cristóvão de Ceilândia diz que a verdade está longe de ser revelada. E aí, Valdir Luiz? Olha só, acompanho os companheiros, por quê? O Sampaoli, ele é um treinador difícil de se lidar. Ele não renova, você não vê o Sampaoli lançar jogador. Ele saiu do Santos com problema, saiu do Atlético Mineiro, a comissão permanente tinha que ficar num outro vestiário, ele com seus blue caps. Então, ele, na minha opinião, o erro da diretoria foi contratar ele. Eu acho o trabalho dele fraco, ele só tem lobby mais do que trabalho bom. Ele ganhou um campeonato, uma Copa América 2015, mais nada. Ele foi uma escolha pessoal do presidente Landim. Por isso que eu acho que a diretoria errou, porque eu acho ele fraco como treinador. Trouxe 6 pessoas na comissão técnica, então a diretoria é culpada por trazer ele. E o Pedro tem culpa também por não querer aquecer. E ele tinha que falar o que é assédio psicológico, quero saber o que é um assédio psicológico. Então, todos são culpados. A diretoria por contratar o Sampaoli. O Sampaoli, a gente sabe o histórico dele, não ganhou nada, faz que um andaria ali para baixo para cima, o time não dá padrão ao time. E o Pedro foi o culpado que não quis aquecer. Então, todo mundo é culpado para mim. Em quem você acredita, então? Em nenhum? Nenhum.